Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical online. E nós estamos, meus irmãos, estudando a doutrina bíblica da igreja, nossa fonte base extra-bíblica principal de estudo é esta revistinha aqui do pastor Dineuci de Souza Lima. Obviamente nós não estamos usando apenas essa fonte de consulta, mas ela é a nossa fonte principal. Então é a doutrina bíblica da igreja. E hoje nós chegamos no estudo número 6. Nós não estamos seguindo necessariamente a sequência da revista. Nós estamos utilizando alguns estudos da revista. Vamos recordar o que nós vimos até agora? Nós vimos até agora, meus irmãos, que a igreja é a reunião de pessoas chamadas por Jesus Cristo para fora da realidade espiritual do mundo dominado pelo pecado, com a finalidade de formarem uma sociedade santificada que adora a Deus em espírito e em verdade, e também com o objetivo de anunciarem o evangelho da salvação através do Filho de Deus por todo o mundo, em todos os séculos, até a volta de Cristo. Nós vimos que a igreja foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, na pessoa do seu Espírito, que oficializou a fundação no dia de Pentecostes. Nós vimos que a igreja foi idealizada por Jesus, tem como dono Jesus e é dirigida por Jesus. Vimos que a igreja deve ser constituída de discípulos, e discípulos são pessoas que atenderam ao seu chamado, voluntariamente aceitaram o seu batismo, permanecem em sua palavra, amam os outros crentes e produzem fruto. Vimos que a administração da igreja deve ser congregacional, mas o governo é teocrático. E a igreja local é um corpo independente. Vimos que uma ordenança é um rito externo ordenado por Cristo para ser administrado na igreja como sinal visível da verdade salvadora da fé cristã. E vimos que são duas as ordenanças de Jesus, o batismo e a ceia. Vimos sobre o batismo que ele é o ato por meio do qual o crente publicamente simboliza a sua confissão de Cristo ou de fé em Cristo e se identifica com a sua igreja. A forma do batismo é a imersão. O batismo não salva, mas é para os salvos, os que conscientemente e por vontade própria se renderam a Cristo, razão pela qual nós, os batistas, dentro do nosso entendimento, não praticamos o batismo de criancinhas. E sobre a ceia nós vimos que ela foi instituída por Jesus, é um memorial, é para ser celebrada por aqueles que já foram feitos discípulos de Jesus, é um memorial do novo pacto e deve ser celebrada de modo digno, isto é, estando digno e celebrando de modo digno, da forma como ela deve ser celebrada com discernimento do corpo de Cristo, ou de que a igreja é o corpo de Cristo e, portanto, nenhuma discriminação, nenhuma desunião, nenhum menosprezo deveria existir. E hoje, meus irmãos, nós vamos pensar sobre a firmeza da igreja, a igreja e a sua firmeza. E, para tanto, eu quero ler com os irmãos em Mateus, capítulo 7, versículos 24 até o 29, Mateus 7, 24 a 29, que diz assim, Jesus diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo tempos de grandes dificuldades para que
as igrejas de Jesus Cristo alcancem uma firmeza verdadeira e permaneçam firmes. São tantas ideias pessoais, tantas doutrinas, entre aspas, doutrinas de homens sendo pregadas pelos meios de comunicação e também dos púlpitos, que os crentes ficam, às vezes, extremamente confundidos e, pensando estarem firmes, terminam por se deixar levar pelos ventos de doutrinas falsas. Como uma igreja pode realmente estar firme? Como uma igreja poderá vencer esse temporal de heresias e chegar incólume ao dia do Senhor Jesus? Como não se deixar influenciar e não perder total ou parcialmente as características essenciais de uma igreja de Cristo? O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, no texto que lemos, chegando ao final do Sermão do Monte, deixou para os seus discípulos, deixou para nós a, entre aspas, fórmula para a firmeza da sua igreja. Fórmula essa que é fácil de ser compreendida até mesmo pelo mais novo dos novos crentes, mas que tem sido esquecida por muitos. Então, deixando de lado as ideias humanas, vamos observar como Jesus Cristo deseja que estejamos firmes, alicerçados para os tempos de tormentas espirituais. Como Ele deseja que a sua igreja esteja firmada. Onde está a firmeza da igreja? E primeiro, meus irmãos, nós aprendemos aqui pelo texto, de forma bem simples, que a firmeza da igreja está em ouvir os ensinamentos de Jesus. Porque assim nós lemos no verso 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então esse é o primeiro aspecto da firmeza da igreja. E esse primeiro aspecto da firmeza da igreja, meus irmãos, é aparentemente muito simples. O leitor, aquele que lê o texto bíblico, ou o ouvinte desatencioso, levado pelo significado mais aparente, menos profundo e simples da expressão escutar, que nós encontramos aí, poderá pensar que seria bastante suficiente ficar a ouvir as palavras proferidas por Jesus e que isso terminaria, esse ato de ficar escutando, ouvindo, terminaria por produzir uma espécie de efeito místico em sua vida, fazendo-o firme, poderoso como crente em Cristo. Mas não é somente isso, meus irmãos, que Jesus está dizendo. Quando ele diz, todo aquele que escuta estas minhas palavras, ele está falando daquele que ouve prestando bastante atenção, aquele que ouve analisando o que foi dito, aquele que ouve procurando aprender e praticar. Então, repetindo, quando Jesus diz todo aquele que escuta essas minhas palavras, ele está falando daquele que ouve prestando bastante atenção. Está falando daquele que ouve analisando aquilo que está ouvindo, aquilo que foi dito. Ele está falando daquele que ouve procurando aprender e praticar. Então Jesus coloca como o fator da firmeza cristã o dar ouvidos ao que ele disse. Agora note bem,
é dar ouvidos ao que ele disse. Dar ouvidos ao que ele, Jesus, disse. Obviamente, meus irmãos, o que os apóstolos disseram e que ficou registrado para nós na Bíblia, eles disseram sob inspiração divina e, portanto, pode entrar também na categoria do que ele, Jesus, disse. E, obviamente, também aquilo que alguém, ou eu, ou você, ou qualquer outra pessoa, prega ou ensina, se é fiel àquilo que está nas Escrituras, então é também o que ele disse. E nós devemos dar ouvidos. Se não é fiel às Escrituras, por mais eloquente, por mais bonita que seja a mensagem, não é o que ele, Jesus, disse. Mas, se é fiel, então nós devemos dar ouvidos, por ser fiel ao que ele disse. Então Jesus ensina que nós precisamos ouvir as suas palavras. A firmeza da igreja está em ouvir os ensinamentos de Cristo. Lembrando que ouvir, é muito mais do que simplesmente escutar. É ouvir prestando bastante atenção, analisando, procurando aprender e praticar. Então a firmeza da igreja está em primeiro lugar, aí, ouvir os ensinamentos de Cristo. Em segundo lugar, aí no texto, meus irmãos, a firmeza da igreja está em praticar os ensinamentos de Cristo. Porque Jesus diz aí, aquele que ouve e pratica. Então observemos a expressão, essa expressão, e as pratica. Esse termo aí, e, aquilo que os entendidos da língua portuguesa dizem, é uma conjunção aditiva, que faz uma ligação com aquilo que foi dito antes. Então não é somente escutando, prestando atenção, conhecendo os ensinamentos de Cristo que a igreja está firme. Existe algo mais. É necessário que os ensinamentos de Jesus sejam colocados em prática. Ouvir já é um grande passo para a firmeza cristã. Todo aquele que se dispõe a ouvir os ensinamentos de Cristo já pode se considerar como alguém que está na direção certa para a firmeza na vida cristã, mas não é o bastante. Uma pessoa pode sentar-se num templo e ouvir todos os domingos mensagens bíblicas e mesmo assim continuar sendo como uma folha levada pelo vento. Isso acontece exatamente porque não colocam em prática o que ouvem. Jesus comparou as pessoas que ouvem os seus ensinamentos e não colocam em prática a um homem insensato. E o crente precisa ser sensato, prudente e, além de ouvir os ensinamentos de Cristo, deve colocá-los em prática. Por mais difícil que isto possa parecer e por mais contrário que seja aos seus interesses pessoais. Então, a firmeza da igreja está em praticar os ensinamentos de Cristo. Agora, meus irmãos, resumindo e concluindo, a firmeza do crente não está em si mesmo. A sua firmeza não está em você mesmo. A firmeza do crente está em sua base. A firmeza do crente está em seu alicerce. E qual é a base? Qual é o alicerce? São os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, a firmeza do crente está na base, no alicerce, que são os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E a firmeza da igreja, que são todos os crentes juntos, reunidos, está na firmeza do crente. A firmeza da igreja está na firmeza do crente que constrói a sua vida nos ensinamentos de Cristo. Então a nossa igreja é firme ou não é firme, dependendo de se nós construímos ou não. Nós, os crentes, nós que a compomos, construímos ou não a nossa vida nos ensinamentos de Jesus.
Se desejamos realmente ser firmes, meus irmãos, nós devemos então construir nossa vida dando ouvidos somente aos ensinamentos de Cristo. E precisamos colocá-los em prática. Precisamos colocá-los como a base de toda a nossa vida. Meus irmãos, nós estamos em tempos de heresias, em tempos de apostasia, tempo em que muitas igrejas têm caído em desvio doutrinário. Outras permanecem firmes porque dão ouvidos somente aos ensinamentos bíblicos de Jesus Cristo e seus apóstolos inspirados. Tudo que vier à igreja, conceitos, ensinamentos e atos religiosos, deve ser medido pelos ensinamentos de Jesus. Se vier algo que é contrário ou fora dos ensinamentos dele, temos que deixar de lado, mesmo que pareçam conceitos muito bons ou importantes aos nossos olhos. Então está aí, meus irmãos, o que nós podemos aprender sobre a firmeza da igreja. A firmeza da igreja está em ouvir os ensinamentos de Cristo, e não é só ouvir. A firmeza da igreja está também em praticar. Ouvir e praticar os ensinamentos de Cristo. Se todos nós, eu e você, todos nós, crentes do Senhor Jesus, membros da primeira igreja batista em Muqui, ouvirmos e praticarmos os ensinamentos de Jesus, então, consequentemente, a nossa igreja, a primeira igreja batista em Muqui, será firme, estará firme, será uma igreja firme. Que Deus abençoe, meus irmãos, e que o Espírito de Deus possa aplicar esta lição ao nosso coração. Amém.